Boa noite a todos. Vou aumentar um pouco mais o som. Boa noite, boa noite. Qualquer coisa vocês me avisam, tá? Boa noite a todos. Bem-vindo aí depois de um período de descanso, uma mini férias aí com Covid, né? Espero que todo mundo tenha tido juízo suficiente para não fazer nenhuma arte e não ter nenhum risco, né? Vamos em frente. Bem, o tema de hoje é exatamente a avaliação de cargos. Vou falar hoje do método de escalonamento e outros métodos qualitativos, tá? Eu espero no final da aula ter um espaço para a gente poder praticar um pouco o método da escalonamento e discutir um exemplo prático, tá? Vocês estão me ouvindo? Eu não estou ouvindo nenhum som de vocês, hein? Estou meio preocupado. Sim, ouvindo você. Eu estou te ouvindo. Boa noite. Te ouvindo também. Está muito baixo. Deixa eu ver. Bem, qualquer coisa vocês me avisam. Como o grupo é pequeno, eu acho que vocês podem habilitar os microfones, tá? Não vejo problema nenhum, não. Deixa eu só acertar aqui. Bem, então, como eu estava falando, hoje nós vamos falar sobre avaliação de cargos, métodos qualitativos, tá? A gente já vai ver o que é isso. Então, o que é uma avaliação de cargo, né? Então, é um método que tem por objetivo criar uma hierarquia de cargos de uma empresa de acordo com seus desafios, responsabilidades e pré-requisitos, tá? É muito simples, é só isso que a gente quer, né? Quer dizer, qual cargo é mais importante para o negócio, para a empresa, tá? Eu acho que eu já comentei que é muito importante a gente olhar que a importância para o negócio, né? O mesmo cargo numa empresa pode ter um papel e noutra empresa não. Então, numa empresa industrial, por exemplo, a área de TI, é custo, é pouco significativo, é um mal necessário. Numa empresa de e-commerce, a área de TI e a área de logística são as áreas mais importantes que existem, tá? Então, é importante a gente ter essa visão de que um determinado cargo ele muda a sua importância relativa dependendo da natureza do negócio da empresa, tá? Bem, a avaliação de cargos, o que é? É um processo que faz parte da elaboração do plano de cargos e salários e é comumente realizado após a definição da estrutura de cargos, tá? Pois considera os fatores definidos na descrição das atividades. Então, se pressupõe que a gente só pode fazer esse processo uma vez que a gente tenha tirado uma fotografia de toda a organização e documentado através de um processo de descrição de cargos, ok? Essa prática tem como objetivo atribuir valor para cada cargo da organização conforme o seu grau de relevância, assim como inseri-los em uma hierarquia que posteriormente norteará a estrutura de salários. Essa é a definição de avaliação de cargo do Chiavenato, tá? E, por fim, a avaliação de cargos pode ser considerada como um conjunto de procedimentos sistemáticos utilizados para medir o valor e a importância dos cargos, com a finalidade de estabelecer diferenciais de salários, de modo que esses correspondam tanto quanto possível ao valor do trabalho. Então, em linhas gerais, o que a gente está falando em todas essas definições? A mesma coisa.
processo de avaliação de cargo nada mais é do que a gente poder montar a hierarquia dos cargos, né? É muito comum você entrar em empresa que não tem uma estrutura bem trabalhada de cargos e você vai enxergar que todos os cargos de diretoria estão todos no mesmo nível. Gerência, todo mundo no mesmo nível e assim por diante, tá? Esse é um processo totalmente errado, porque isso não é verdade. A gente vai ver logo assim, tá? Ok? Tudo bem? Estão me ouvindo? Sim. Não estou ouvindo vocês, estou preocupado. Avaliação de cargos. A avaliação de cargos, ela tem três considerações importantes. Quer dizer, em primeiro lugar, essa é a mais importante. Nós estamos medindo o tamanho da cadeira, que a gente chama. Ou seja, a gente está medindo o tamanho do cargo, não o tamanho do ocupante, tá? Muitas vezes o ocupante é maior que a cadeira, ou vice-versa, tá? Isto é, o tamanho do cargo com base na sua importância para a organização, né? E é o exemplo que eu comentei com vocês. Dependendo da natureza do negócio, um cargo pode ser mais importante ou menos relevante, tá? Então, primeiro ponto-chave é esse. Estamos sempre medindo o tamanho do cargo, não do ocupante. Não confunda a avaliação de cargos com a avaliação de desempenho. São duas coisas completamente diferentes. Como estamos falando em avaliar a cadeira, eu não estou olhando se o desempenho do ocupante está sendo satisfatório ou não. Nesse momento é absolutamente irrelevante esse aspecto, tá? E terceiro, para avaliar cargos é fundamental um perfeito entendimento do negócio, da empresa e a natureza, a abrangência e o papel organizacional de cada cargo. Ou seja, a gente tem que entender, em primeiro lugar, a gente tem que entender o negócio, o que a empresa faz, de que forma que ela faz, como é que ela está organizada, como é que está distribuído o poder da organização. E, a partir daí, qual é o papel organizacional que cada cargo desempenha, tá? Sem esses predicados, é praticamente impossível realizar um trabalho de qualidade e avaliação de cargos, ok? O processo de avaliação de cargos ele está dividido em dois grandes blocos. Os métodos qualitativos e os métodos quantitativos. Os métodos qualitativos, que como o nome diz, eles estão baseados em conceitos e não em números. Esses métodos se baseiam fortemente nos conceitos e na percepção, conhecimento e entendimento de cada cargo, né? De acordo com o Gil, os métodos qualitativos são os de mais fácil elaboração e aplicação, tá? Todavia, não são muito precisos e tendem a ser influenciados pela subjetividade dos avaliadores. Quer dizer, todos os métodos qualitativos, se eles forem interpretados apenas por uma pessoa, eles correm um sério risco de ter distorções. E o dia que essa pessoa sair da organização e vier uma outra pessoa para analisar, provavelmente ele vai dizer que tem muita coisa errada e vai querer mudar muita coisa, tá? Então, esse é o risco que você tem nos métodos qualitativos. Como é que você resolve esse problema? Fazendo avaliação através de comitês, tá? Então, o comitê já não é mais a ideia de uma pessoa, mas é a ideia de um conjunto de pessoas, tá? Só que na prática, e na próxima aula a gente vai discutir bastante essa questão do comitê, quando a gente for falar de avaliação do sistema de pontos. O grande problema do comitê é que, no momento que nós estamos vivendo, dificilmente você consegue pegar um grupo e fechar dentro de uma sala de reunião durante vários dias para fazer um processo de avaliação. É um processo muito complicado, tá? Então, o que a gente tem trabalhado mais é o que a gente chama de petit comitê.
São comitês pequenos, não comitês de diretoria, que já levam uma solução mais ou menos mastigada para o diretor simplesmente bater o martelo. Tá? Os métodos qualitativos de avaliação de cargos mais conhecidos, o primeiro é o método de ordenamento, ranqueamento ou escalonamento, é a mesma coisa, os três, não tem diferença nenhuma. Ou o segundo é o método dos graus predeterminados e o método de comparação de fatores. São três métodos bastante conhecidos. Com relação a métodos quantitativos, nós temos o quê? Temos os métodos, eles garantem maior precisão e objetividade, porém são muito mais complexos e demandam maior tempo e custo na implantação. Ou seja, o tempo de preparação de um método quantitativo é relativamente grande. O tempo de implementação é pequeno, ou seja, você tem muito tempo que você leva na organização, no planejamento, mas depois você aplica com uma forma muito mais rápida e os processos de continuidade são muito mais precisos e fáceis de serem aplicados, né? Já no método qualitativo, você pode sair já de inicialmente avaliando esses cargos, obviamente se você tiver as descrições, tá? Porém, o processo de imprecisão sempre vai acontecer e os riscos e o tempo para você ter a maturação, para você chegar num modelo que seja realmente, a gente pode dizer, reloginho, ele vai levar muito mais tempo, tá? Então, a questão é o que eu quero. Eu quero gastar um pouco mais de tempo e ter um sistema muito mais confiável, ou eu quero ter um modelo de partida e aos poucos eu vou ajustando. Okay? Bem, o primeiro método que a gente vai discutir, e aí eu quero ver. Até aqui, tudo bem? Algum Sim. comentário, alguma pergunta? Perfeito Não. até agora. Quem está aí? Todos. Flávia, Daniela, Natália. Quem mais? Tina. Eu não estou ouvindo vocês, não sei o que está acontecendo, gente. Será que seu Não volume sei. não está baixo? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos. Então tá bom. Vamos em frente então. Olha, se houver algum problema, vocês podem me fazer perguntas pelo chat, tá? Tá, perfeito. Então vamos lá. Vamos voltar. Bem, o primeiro método que a gente vai discutir, que é um método muito utilizado, é o método do escalonamento. Ele é o método mais simples que existe de você fazer um processo de avaliação. Na verdade, é um método de avaliação de cargos que, na prática, não tem método, porque ele não tem critérios. O critério aí principal é o bom senso no método de escalonamento, né? Os cargos são comparados de uma forma global, adotando-se fatores usualmente utilizados nos diversos métodos de avaliação de cargos, né? Uma coisa importante, quando a gente fala de avaliação de cargos, a gente sempre sabe que formação e experiência representam pelo menos 50% do processo de avaliação, tá? Tanto é que quando você vai contratar uma nova pessoa para a sua organização, a primeira coisa que é perguntada é isso, né? Qual é a formação e que experiência você precisa para esse cargo, né? Muitos autores afirmam que muitas vezes a avaliação é influenciada pelo salário que recebe o ocupante. Isso é uma verdadeira desgraça, sabe? Porque se você está fazendo um modelo, se você está estruturando um sistema de remuneração,
é porque você não está satisfeito com o seu sistema atual. E provavelmente você está tendo muitas reclamações. Então, você não pode se basear no salário que as pessoas recebem hoje para fazer qualquer classificação. Nem tampouco o nível de mercado, porque o mercado ele é fortemente influenciado pela oferta e procura de cargos, né? É muito comum carreiras típicas, por exemplo, como de advogado, né? Está faltando advogado no mercado, então o salário de advogado vai lá para cima. Aí todo mundo vai estudar direito porque advogado ganha bem. E aí sobra advogado e o salário vai lá para baixo. Então, você não pode ficar nesse sobe e desce, né? Então, você não pode se basear qualquer processo, qualquer que seja o processo, em um aspecto de salário, tá? Ok? Quais são os passos que a gente usa? Esses passos que eu estou passando para vocês não é necessariamente os passos que vocês vão encontrar na literatura, mas são os passos que eu uso. Por que que eu uso esses passos? Tem uma explicação clara aí. É a seguinte: quando você fala nos líderes das áreas, nos diretores, sempre tem uma ciumeira de um diretor com o outro, né? E se um diretor descobre que o vizinho tem um cargo parecido com o cargo dele e o outro ganha mais, ele vai querer pagar igual, ele vai ter que querer classificar igual e assim por diante. Então a gente tem que procurar isolar esse processo. Como é que eu isolo? Então, o primeiro passo que a gente faz, o que que é? Entender a estrutura, o negócio e a natureza dos cargos, tá? Passada essa fase, uma vez que nós entendemos, e normalmente esse entendimento deve ser feito em petit comité, nós vamos descrever ou revisar as descrições existentes, tá? Com especial atenção para requisitos. O que a pessoa tem que ter para ocupar aquele cargo? Formação, experiência, outros conhecimentos, competências cognitivas e assim por diante. C. Estruturar um petit comitê com a participação de recursos humanos, qualidade e outras áreas corporativas com atuação em toda a organização. No máximo 5 a 6 pessoas, tá? Eu já trabalhei em projetos grandes com 3 pessoas em petit comitê e foi super tranquilo, tá? Uma vez que você estruturou o petit comitê, compartilhar as informações disponíveis como organogramas e descrições. Capacitar o grupo e aplicar o método para todos os cargos, tá? Estruturar por diretoria o organograma posicional. O que eu chamo de organograma posicional? É o organograma da... Desculpem. É o organograma de uma área de diretoria onde a estrutura dele vai estar classificada por graus, por grupos salariais, né? Não só estruturado, tá? No exemplo que a gente vai ver no final, a gente vai trabalhar bem com esse conceito, tá? E a gente leva essa documentação, provoca essas reuniões individuais com cada diretor para discutir especificamente a área dele. Eu vou mostrar o organograma dele, e o organograma dele está distribuído por grupos salariais. Está mostrando a hierarquia e os grupos, tá? Nunca a gente vai abrir informação do nível dele e do nível acima. É sempre dos níveis que estão abaixo dele, tá? É muito usual, nessas reuniões, o diretor perguntar: e a área aqui do meu vizinho, como é que ficou? Eu falo: não, você nunca vai abrir, você não pode abrir, senão você vai ter problema lá na frente para consolidar, tá? E ele vai, obviamente, dar os pitacos dele, vai pedir para você eventualmente subir um pouco um cargo, descer outro cargo. Você vai discutir os conceitos, por que ele quer subir, por que ele quer descer.
Se fizer sentido, você vai fazer os ajustes, né? E aí você vai provocar uma reunião com a presidência, o sócio, quem for o primeiro líder da organização. E você vai levar para essa pessoa, você vai levar a visão da organização como um todo, para que ele possa fazer os ajustes necessários, tá? Uma vez que você tem isso fechado, aí agora sim, agora você vai fazer uma reunião com todo mundo da empresa, com todo mundo não, todos os diretores, e pela primeira vez você vai mostrar o resultado final para todos os diretores, tá? Esse processo a gente faz dessa forma, por quê? Porque vai acontecer, com certeza, nesta reunião, quando o diretor olhar o resultado final e perceber que o vizinho do lado tem um cargo que ficou, de repente, maior que o cargo que ele tem na empresa, na área dele, ele vai querer mudar. E aí a reunião que você teve com ele individualmente vai ser muito importante, porque aí você tem a argumentação do porquê que aquele cargo tem que ficar ali, não tem que ser igual ao cargo do vizinho, ok? Mas daí você tem essa reunião plena. Não estou dizendo que você não possa mudar nada nessa reunião, pode haver mudança sim, mas alguma mudança que realmente seja o consenso ali do grupo como um todo, né? Eu participei de uma reunião dessas, onde tinha um diretor que queria puxar, era uma empresa de serviços, e ele queria puxar sempre a área financeira, valorizar os cargos da área financeira. Tem um determinado ponto que a discussão que veio para a mesa foi qual é a natureza dessa empresa, quer dizer, para que essa empresa existe? Essa empresa, afinal de contas, é um banco ou essa empresa é um prestador de serviço, né? Quer dizer, e aí realmente se ajustou e a coisa acabou muito bem, tá? Mas essas fases que vão levar um pouco mais de tempo, você sentar com cada diretor e validando, sentar com o presidente, elas são importantes para que você tenha o sucesso. Porque se você não fizer todo esse trabalho passo a passo e for direto para o resultado final, o que pode acontecer é que você vai chegar numa reunião geral, não vai haver consenso e você não vai chegar a lugar nenhum, tá? Alguma pergunta até aqui? Não, nenhuma. Por enquanto Algum está fácil. comentário? Não. Gostaria de ouvir algum comentário de vocês. A única coisa que eu escuto muitas pessoas falando de escalonamento, só Caiu? que escalonamento para elas é tipo quebrar um aumento que de repente Alô? é acima do limite. Está conseguindo ouvir? Gente, vou suspender essa reunião. Peraí, só um minuto. Vamos voltar, tá? Deixa eu parar a gravação. Gente,
Vocês podem liberar o telefone, o microfone de vocês, por Sim, favor? tá liberado. Isso, vamos lá. Isso. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Alô? Oi. Oi? Alô, estão me ouvindo? Sim. Sim. Ouvindo? Ah, agora eu consegui, agora tá bom. Agora tá bom. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Sim. Ah, agora sim. Algum comentário sobre o que eu falei até agora com vocês, essa metodologia? Vocês já fizeram algum projeto desse, alguém? Não, eu sempre Escalonamento usei não. o rei. Não. O rei. Por enquanto, não. Tá bom, vamos retomar lá então. Eu li no seu material que o escalonamento está tanto no qualitativo quanto no quantitativo, né? Não, o escalonamento é só qualitativo. Mas ele tem aqui no quantitativo. Deixa eu ver aonde. Não, Métodos. hoje, deixa eu ver. Métodos quantitativos, aí vamos agora nos conectar nos temas dessa aula, escalonamento. Ah, eu É, acho que. eu falei aqui em cima de qualitativos e quantitativos, só tipos. E aí eu Agora comecei falando do escalonamento, né? Ah, não, eu estou falando no teórico que eu estava lendo aqui, aí eu vi. Ah, eu acho que eu devo ter entendido errado, então. É, Eu só achei complicado fazer esse escalonamento e comparação binária aqui, que eu acho que isso é meio confuso, né? é meio confuso e eu nunca usei. Tá. Já respondi, né? Ah, eu achei muito confuso tentar entender esse método aqui A de gente vai passar, binário. mas ele é bem confuso mesmo. Eu, eu prefiro ir no bom senso. Já usei escalonamento, tá? Empresas grandes, uma empresa como se diz? De fazia perfumes, essas coisas. Hoje é da Avon, foi comprada pela Avon, a Revlon. Eu Aham. fiz o projeto na Revlon uns anos atrás e o projeto da Revlon foi por escalonamento e funcionou super bem, tá? Então, funciona, mas eu nunca usei esses outros métodos porque realmente é bastante confuso e em vez de ajudar, atrapalha. Quer dizer, o método, agora nós vamos entrar no escalonamento simples, tá? O Uhum. escalonamento simples, tudo bem, é tranquilo. Quer dizer, Sim. o que acontece é o seguinte, você deve ter um petit comitê, pelo menos, um grupo de pessoas, e você vai pedir para que cada pessoa faça a sua própria classificação. O ideal é que você discuta antes e defina alguns critérios que a empresa considera relevantes para essa classificação, né? É, e aí cada um faz a sua classificação e aí você faz uma reunião juntando todo esse resultado, né? Então, como a gente vê aqui, o A, o C e o D colocaram o motosserrista em primeiro lugar, né? Já no segundo lugar, você vê que já tem aqui houve uma inversão do motosserrista. O terceiro colocou o carpinteiro acima do motorista e assim por diante. E aí a gente vai começar. O importante é exatamente a discussão, né? Por que que eu acho que o carpinteiro é mais que o motorista? Por que que eu acho que o motorista é mais que o motosserrista e vice-versa, né? E aí você vai levantar os porquês das coisas. Aí você vai ter que entrar na discussão da complexidade da função, o conhecimento que a pessoa tem que ter para exercer aquela função, para você poder fazer essa discussão. Quer dizer,
A discussão aí é o ponto-chave. É muito importante a discussão para você poder chegar num consenso, tá? Então, esse método, o primeiro método, que é o que a gente usa mais, é o escalonamento simples, na verdade, né? A gente faz esse ranqueamento individual, depois junta todo mundo e vamos discutir até chegar num consenso, tá? O que a gente aprende, eu falo isso na aula que a gente vai ter no seguinte, é o seguinte, fazer votação não funciona, gente. Tem um jogo chamado Jogo da Lua, Jogo Perdidos na Lua, ou Jogo da NASA, não sei se vocês já conhecem, que é um jogo que mostra bem isso no processo de treinamento, né? Mostra que as pessoas, os grupos que têm melhor resultado são aqueles grupos que discutem muito uma situação, tá? E já aqueles grupos que ou têm uma liderança muito autocrática ou partem para uma votação simples, o resultado é bem pior, né? Esse jogo, assim, em rápidas palavras, é o seguinte, quer dizer, nós estamos numa nave lunar e ela desce na Lua, mas ela desce 2 quilômetros distante do lugar que ela deveria ter descido. E eu tenho lá uma série de suprimentos, eu tenho lá fósforo, eu tenho uma série de coisas, boné, e eu tenho que ranquear, dar ordem de prioridade, o que é mais importante e menos importante eu levar nessa caminhada de 2 quilômetros. E, na verdade, foi elaborada pela NASA uma sequência que só tem uma sequência que é verdadeira ali. E aí as pessoas vão criar suas próprias... Primeiro criam individualmente, depois o grupo cria uma solução do grupo. E o que a gente percebe é que os grupos que discutem bastante são os grupos que chegam a boas soluções, tá? Então esse é o método do escalonamento, tá? Então, tá claro aí para vocês, né? Aqui não tem muito segredo, não tem muita discussão. A única observação aqui, na fase de planejamento, é sempre importante a gente definir alguns critérios que a gente vai levar em consideração. O primeiro a gente já sabe, é formação e experiência, não tem como fugir desse critério, mas poderão existir outros, tá? O segundo método, então vamos lá ver o método da comparação binária. A comparação binária é a comparação par a par, né? Eu vou olhar um a um e ver o que é maior ou menor. Então, aqui no caso, eu tenho aqui o almoxarife. Almoxarife é mais importante, é mais relevante do que o motorista? Não. Então vai ao menos. Almoxarife é mais importante que o carpinteiro? Não, não é. Almoxarife é mais crítico, mais importante que o motosserrista? Não, não é. Almoxarife é mais importante do que o mecânico? Também não é. Então, o almoxarife não ganhou de nenhum outro nas comparações. O motorista. O motorista é mais importante que o almoxarife? É mais crítico, é mais importante. Lida com valores maiores. O motorista é mais importante que o carpinteiro? Sim, é muito mais crítico. Aqui, quando a gente fala em motorista aqui, hipoteticamente, esse é o exemplo de um livro, estamos falando de um motorista aí de um equipamento de transporte industrial, né? Um caminhão fora de estrada, alguma coisa assim, não é um simples motorista de carro, né? O motorista é mais importante que o motosserrista? Não, o motosserrista é mais crítico. O motorista é mais importante do que o mecânico? É. Então, em 3 situações aqui, o motorista é maior do que as comparações. E aí, a gente vai somar quantos mais tem aqui no processo. E o 1, porque é o próprio. Então, vejam, o almoxarife, ele formou 5 pontos. O motorista formou 2 pontos, esse e ele próprio.
O carpinteiro formou 2 pontos, mas ele 3. O motosserrista formou só ele. E o mecânico formou 4 pontos. Esses 3 e mais ele. O mais aqui o que vale é a ordem inversa. Então, quanto menor o número, mais importante é o cargo. Então, ficou o motosserrista em primeiro, o motorista em segundo, o carpinteiro em terceiro, o mecânico em quarto e o almoxarife em quinto. Ok? Comentários? Deu para entender a complexidade, a bagunça ou não? Deu. Deu para entender. Hã? Sim, entendi. Deu para Sim, sim, entender. sim. Deu para entender, né? Quer dizer, Sim. então, esse é o processo que a gente faz. Só que, assim, é muito bonitinho aqui, sabe? A hora que você chega... Com 50 cargos. Eu tô começando um projeto que tem 330 cargos. Então, você imagine fazer um trabalho desse, num método desse, com 300 cargos. É inviável, impossível, né? Tudo bem, você poderia quebrar por área e fazer por área. Aí talvez você chegue nos 30, 50 cargos. Mesmo assim, imagine o tamanho da planilha para você comparar 50 por 50, né? E é bem complicado, sabe? E você tem uma boa chance de, no final, você chegar num trabalho pior do que se você usasse o método anterior, que é o método mais simples e que você pode colocar o seu bom senso a trabalho, tentar preocupado em botar maisinho ou menusinho. Bem, como esse não era muito complicado, a gente pode complicar um pouquinho mais, não pode? Então, vamos para o próximo. Esse próximo método, o que ele fez, além do que a gente já fazia? Ele está dando pontuações. Então, assim, se um cargo é maior que o outro, ele vale 2 pontos. Se um cargo é igual ao outro, ele vale só 1 ponto. Se o cargo é menor, ele não vale nada, tá? Então, vamos ver aqui no caso. Olha, o auxiliar de pessoal, ele é maior do que o auxiliar de contabilidade? Não, ele é igual, mais ou menos a mesma dificuldade. Então, ele é igual. O auxiliar de pessoal, ele é maior do que o... Aliás, estou fazendo aqui o cálculo errado, tá? Aqui é o contrário. Auxiliar de pessoal, mudou a coluna, tá? Auxiliar de pessoal é igual ao de contabilidade. Ele é menor do que o de contabilidade, do que o analista de contabilidade. Ele é menor do que o analista de RH. Ele é menor do que o analista de sistemas, tá? Veja que esses 3 cargos são cargos de nível superior. Esse daqui é um cargo de nível médio, vamos dizer assim, tá? Então, na verdade, quantos pontos ele fez aqui? Ele fez só 1 ponto aqui, correto? O auxiliar de contabilidade vai ser o mesmo processo, ele também fez 1 ponto. Agora, veja, o analista de contabilidade, ele é maior do que o auxiliar de pessoal, ele é maior do que o auxiliar de contabilidade, ele é igual ao analista de RH, e ele é menor do que um analista de sistemas. Né? Sistemas é mais complexo, tá? Já comento sobre isso. Então, ele teve o quê? 2 pontos, mais 2 pontos, mais 1 ponto. Ele fez 5 pontos. O analista de RH pleno, a mesma situação do de cima. Também vai fazer 5 pontos, tá? Igual o de contabilidade. Ele só é menor que o homem de sistemas. O cara de sistemas, ele é maior que todos. Então, ele vai ter 2 vezes 4, 8 pontos. Então, nesse método, qual é o final que a gente tem? Né? O cargo mais relevante é o analista de sistemas, depois vem os 2 analistas, depois vem os 2 auxiliares. Tudo bem que, para um exemplo como esse,
eu não precisaria fazer toda essa calculeira para descobrir que essa era a sequência lógica, tá? Mas talvez se você trabalhar com uma amostragem grande de cargos, é possível que você tenha um melhor resultado neste método que no método anterior, tá? O que eu fiquei de comentar é o seguinte: por que o analista de sistemas é maior do que o analista de RH? Porque existe um paradigma de mercado que todos os cargos, desculpa, de natureza técnica valem mais em termos de remuneração do que cargos de natureza de administrativo, tá? Então, analista de sistemas, engenheiro, analista químico e assim por diante, no método de comparação, valem mais do que um analista de contabilidade, de RH, um financeiro e assim por diante, tá? Isso, inclusive, a gente vai poder observar de uma forma muito clara quando a gente for ver o sistema REI. Analistas administrativos no sistema REI, falando em termos de grupos salariais, o júnior pleno corresponde aos níveis 12, 14 e 15, enquanto que as carreiras técnicas é 13, 15 e 16, tá? Então, o sistema REI também valida esse conceito, tá? Algum comentário aqui, gente? Só fazendo um apartado, é que também é um analista de sistemas sênior contra os analistas de RH e contábil pleno, né? Não, Aí já tem concordo uma com certa você, tem diferença por razão. senioridade, né? Tem a senioridade, mas independente da senioridade, se o analista de sistema fosse pleno, ele também Aham, estaria mais alto, entendeu? Por essa mais alto, questão sim. de mercado. Você tem Sim, toda a sim. razão. Mais alguma coisa? Acharam essa mais complicada que a anterior, mais fácil? Nenhuma das duas presta. Muito confuso se você tiver muitos cargos, né? Por serem poucos é mais fácil, né? Esses modelos aqui, para você trabalhar, mesmo assim como também o escalonamento, são métodos que funcionam razoavelmente bem quando você tem um número de cargos não muito grande, sabe? Uhum. Mesmo da Revlon que eu comentei que eu fiz escalonamento, não tinha, não me lembro exatamente quantos cargos tinham, mas não era um número absurdo de cargos, tá? Só para vocês e guardem com vocês, quer dizer, aquela tabela que eu comentei com vocês, com algumas mexidinhas para descaracterizar ali, aquela lá foi a tabela que a gente chegou na Revlon, tá? Então, você vê que não tinha muitos cargos, tinha talvez o quê? Sei lá, 50, 60, 70 cargos no máximo, não era muito mais que isso, tá? Porque a produção dessa natureza de indústria, onde você normalmente tem mais cargo é na área de produção, e a área de produção de uma empresa dessa, mesmo na indústria farmacêutica, você não tem assim uma enormidade de cargos. Você tem poucos cargos que fazem todas as funções, tá? Tudo bem até aqui, gente? Sim. Puta, já Sim. levamos quase uma hora. Meu Deus, estamos atrasados. Bem, esse aqui, só passando rapidamente, foi o projeto que eu comentei com vocês. Ali eu não falo nada, mas foi o projeto da Revlon, né? E isto aqui, de certa forma, é o que eu comentei com você do que eu chamo de organograma posicional. Então, você tem, na vertical, na horizontal, você tem as diversas diretorias, e você tem aqui em cada uma delas o organograma, e esse organograma eu posiciono os cargos em relação ao grupo salarial que eu classifiquei, tá? Importante num processo de avaliação é que a gente tem que levar sempre em consideração o seguinte: cargo de negócio sempre vale mais do que cargo de apoio, sempre. Qualquer metodologia que você usar,
tá? Então, o gajo que é responsável por vendas ou é responsável por produção, sempre vai valer mais do que o cara de recursos humanos e o cara de contabilidade, tá? Financeiro é sempre um cargo meio maluco aí no meio, né? Porque, assim, se ele for um cargo mais escritural, é um cargo mais de papel, ele é um cargo tão fraco quanto o cargo de RH ou o cargo de contabilidade. Ele não é um cargo de negócio. Mas, em algumas atividades, esse cargo financeiro pode ser tão importante como uma área de negócio. Por exemplo, numa área de e-commerce, a área financeira é extremamente crítica pelos volumes financeiros que você tem envolvido, principalmente em estoque, em volume de vendas. Então, ele passa a ser um cargo importante. Tá? Então, é o caso aqui, né? Você vê que os cargos de negócio aqui estavam mais altos que os cargos das outras áreas, tá? Esse BU é Business Unit, são duas unidades de negócio. Você tem essa diferenciação porque essa unidade de negócio era uma unidade de negócio que estava começando e tinha volumes muito menores do que essa unidade, tá? Então foi classificada num patamar bem menor, tá? Então esse é um conceito, seja aqui, seja Rei, seja qualquer lugar que a gente estiver, nunca a gente vai enxergar todos os cargos na mesma linha. Sempre áreas de negócio vão ter mais valor do que áreas de apoio, tá? Então, esse foi o exemplo que eu trouxe, foi um exemplo que eu quis mostrar para vocês o que seria esse organograma posicional, tá? E é isso aqui que a gente leva, quer dizer, eu vou discutir com o diretor de operações, desculpem, eu vou levar toda a área de operações, só operações, né? É claro que aqui, dentro de operações, você tem divisões, então eu vou desenhar o organograma, vou abrir as áreas, mas essas áreas vão estar posicionadas, cada cargo vai estar posicionado no seu respectivo grupo salarial, tá? E ele vai enxergar só a área dele. Ele não sabe como é que está avaliada a técnica, nem como está a BU2. Ele tem que se preocupar só com o negócio dele e esquecer o resto. Tudo bem? Vamos em frente. Tudo bem. Graus pré-determinados, tá? Então, é uma sofisticação do método de escalonamento, né, que também se indica um cargo é mais importante que outro, numa visão global, sem apresentar as reais diferenças existentes, né? Também são... Desculpem, hoje o ventilador aqui tá difícil. Normalmente são utilizados entre 5 a 10 graus para cada plano, ou seja, a gente também não pode aumentar muito esse nível de grau, senão fica muito difícil você classificar, né? O método se baseia na descrição prévia de graus crescentes em dificuldades. Então, antes de começar o projeto, o que eu vou fazer? Eu vou analisar os cargos e vou criar a minha estrutura de graus. E depois eu vou encaixar os cargos dentro desses graus com base nessa régua de avaliação, tá? Existem alguns critérios, vamos ver esses critérios. Primeiro, esse modelo é um modelo clássico, é um modelo que você vai encontrar na literatura, que é o arroz com feijão, tá? Então, o que a gente pode perceber aqui no caso? Primeiro, que as tarefas, elas crescem em complexidade, tá? Então, veja, a primeira são tarefas repetitivas que não apresentam dificuldade para o funcionário. Você treinou o funcionário para fazer aquilo, para bater o carimbo no documento, ele vai fazer isso o dia inteiro, não tem erro. À medida que você vai aumentando os graus, você sempre vai crescendo. Ou você cresce em complexidade, ou você cresce em polivalência, ou ambos, tá?
Guardem bem esse conceito, tá? Você sempre vai crescer em complexidade ou polivalência ou ambos, tá? De outra forma, o que nós temos aqui? Que a supervisão, à medida que o cargo cresce, a supervisão vai se distanciando, né? No nível mais baixo, no nível do mensageiro, você chega para o mensageiro e fala, olha, por favor, me leve esse documento para o diretor industrial e volta. Ele vai lá, entrega para o diretor industrial, volta. E agora, o que eu faço? Agora me faz uma cópia desse documento. Ele foi lá, fez. E agora, o que eu faço? E assim por diante. A supervisão é constante. As instruções são detalhadas de acompanhamento e é um acompanhamento para a execução das tarefas. Eu quero sempre estar sabendo se ele está fazendo as coisas certas. Por quê? É uma pessoa que não tem experiência, está no começo da sua vida, tá? Então, e à medida que o cargo vai subindo na estrutura, e tanto a supervisão como esse acompanhamento, ele se torna cada vez mais distante. O presidente da empresa, normalmente, ele vai uma vez ou duas vezes por ano ao conselho para mostrar os resultados que ele obteve, mostrar se ele cumpriu ou não o plano de metas que ele tinha e definir com os acionistas qual é o plano de metas para o período seguinte. E aí ele só vai voltar lá no outro ciclo. Tá? Então, ele não vai ter ninguém acompanhando o dia a dia dele. O dia a dia cabe a ele, né? Então, a supervisão, à medida que o cargo vai crescendo na estrutura, a supervisão vai se distanciando. Tá? Você veja o seguinte, recebe supervisão, instruções detalhadas de orientação. Tá? Mas eu não vou fazer um acompanhamento tão próximo. Depois, recebe supervisão direta, acompanhamento e execução mais difíceis só. Depois, eu começo a fazer um acompanhamento semanal, depois eu vou fazer um acompanhamento mensal, né? E assim por diante, tá? Então, com base em conceitos desta natureza, né? Veja, o primeiro nível requer responsabilidades quase inexistentes. No segundo, requer uma familiarização com serviços burocráticos e máquinas de escritório, né? Ele tem que ter noção do que é uma nota fiscal, do que é um pedido de compras, ele tem que ter noção do que é um computador, como é que ele emite alguma coisa mais simples, tá? E assim vai, né? A experiência começa a aumentar também. Você vê que aqui, ó, no primeiro nível, eu não cobro experiência, no segundo nível, 6 meses, no terceiro nível, 1 a 2 anos, 3 a 4 anos, no grau 7, eu já estou cobrando mais de 10 anos, seria um cargo de gerência, né? E uma vez que eu defini esses critérios, eu vou encaixar os cargos aqui, eu vou avaliar os cargos com base neste conceito, tá? Tudo bem? Algum comentário? Não, tranquilo. Inclusive, uso bastante isso. Ah, você usa bastante isso. Eu tá? uso. Uhum. É o critério de vocês lá. É assim, a gente faz um mix de tudo, né? Tá. Mas eu gosto muito desse quadro, tenho, e sempre que precisa fazer alguma descrição, avaliar algum cargo, eu uso muito isso, para deixar mais claro, né, para o gestor, o que ele realmente precisa, né? Um júnior, um pleno, um sênior. Você usa por seu esforço ou não é um modelo formal na empresa, né? Não, eu uso pela experiência mesmo, não, né? Não só nessa empresa, já usei em outras empresas. Vocês vão perceber que à medida que a gente vai discutir, quer dizer, hoje é mais um overview, porque são os modelos qualitativos, né? Na próxima aula, a gente vai discutir o sistema de pontos e a gente vai discutir uma série de fatores que influenciam. E na outra aula,
a gente vai discutir o sistema Rei e alguns assemelhados, como o da Mercer e da Towers Watson. E aí, vocês vão perceber que você vai ter um leque grande de informações que a gente vai usar isso no dia a dia, sabe? Quer dizer, por exemplo, eu fiz esse sistema da Revlon lá de escalonamento simples, mas como eu conheço o Rei, o meu raciocínio estava muito impactado por Rei, né? Então, você vai usar isso, você vai usar Rei, você sabe, na verdade, você tem um sistema predominante, mas você sofre influência de todos os outros que te ajudam à tomada de decisão, né? Que não é tão fácil. Então, é muito bom. Eu te perguntei porque eu vou mostrar aqui um caso que é formal na empresa, né? É uma empresa global e ela usa o modelo no mundo inteiro, tá? Então, vamos lá. Aqui, vejam, eu acho que é esse aqui já. Então, vejam, neste modelo, o que vocês estão vendo aqui, na verdade, é a definição de um nível só, tá? O nível 1, ok? Você vê que ele é bem mais complexo do que o modelo anterior. Então, veja, o que ele está definindo? Por exemplo, na solução de problemas, ele está definindo que as tarefas são geralmente pré-definidas e repetitivas, as decisões são baseadas em poucos cursos de ação e os procedimentos de ajuda técnica estão sempre disponíveis quanto à solução de problemas. Na questão de requisitos, ele tem que entender e aplicar procedimentos administrativos, operar equipamentos de escritório e saber ajustar seu trabalho para acomodar mudanças ou revisão de ideias, né? Quanto ao impacto, ele tem que entregar um serviço de qualidade, tem que fazer entregas que impactam nas tarefas dos outros do mesmo setor, né? Ou seja, tem que fazer entregas de qualidade tanto para fora como para dentro, né? Apoiar pessoas do grupo de trabalho em suas atividades, né? Gestão ou influência, ele não supervisiona ninguém, ele não tem subordinados, a maioria das interações são só para trocar informações, ele não tem que influenciar ninguém, ele não tem que entrar em discussões, ele só troca informação. Em termos de formação, ele tem que ter uma formação de ensino médio e uma experiência de 2 a 4 anos, e tem que ter uma habilidade de utilizar computador e ferramentas de automação do escritório, e ele não possui nenhuma autoridade financeira, ou seja, ele não pode tomar decisões com aspecto financeiro, ele não aprova nada, tá? Isto é um cargo, tá? Então, você vai ter o nível 2, que vai ficar um pouquinho mais complexo, você vai ter o nível 3, nível 4, tinha aí, eu acho que uns 9 níveis nessa empresa, mais ou menos. Esse é o caso que eu comentei, esse aqui é um sistema de avaliação formal. Na verdade, isso aqui está traduzido, mas ela está totalmente em inglês, e ela é usada no mundo inteiro. A mesma planilha de avaliação de cargo que é usada nos Estados Unidos, é usada no Brasil, é usada em todos os lugares onde eles têm operação. É uma indústria farmacêutica, tá? Aqui, eu estou pegando o mesmo exemplo que eu peguei no anterior, só agora classificando os níveis que eles têm 8 níveis, eu falei 9, né? São 8. Eles têm 8 níveis, assim classificados, e aqui eu peguei só um daqueles itens, né? Que é a formação e experiência, tá? Só para vocês terem noção. Mas, para cada um desses níveis, esse nível 1 é aquele nível que eu mostrei lá atrás para vocês, que tem todos aqueles requisitos, tá? E assim vai. É importante que esta é uma natureza de empresa que é possível porque ele tem poucos cargos, né? Normalmente, neste nível, em alguns casos, você não tem o conceito de cargo, você tem só o conceito de nível,
sabe? Então, o que ele chama aqui de NX administrativo nível 1, né? Esse NX provavelmente vem do inglês non-exempt, tá? Então, e assim sucessivamente, tá? Então, você vê que tem 2 níveis non-exempt, depois ele já começa a caminhar para um nível mais sênior, mais especialista. Daí ele tem 2 níveis de gerência, uma gerência média e uma gerência sênior, e o nível de diretor, né? Tinha uma empresa no Rio de Janeiro que também trabalhava nesse conceito de ter níveis só. E aí você tem 6. Você pode até ter um título de um cargo, mesmo porque legalmente você precisa ter alguma coisa para fazer registro. Pode até ter, mas o que vale para efeito de remuneração é isto aqui, tá? Todo mundo que está no nível 1 está dentro da mesma faixa salarial. Comentários? Esse ficou um pouco mais complicado, né? É um pouco mais complicado. Mas se você pensar em nível de consistência, ele é bem mais complicado de você montar, né? Esse sistema aqui eu imagino que deve ter levado, sei lá, pelo menos 1 ano de estudo para chegar nesse consenso e para validar todos esses conceitos em diretoria, né? Não é uma coisa muito simples de você chegar nesse nível. Mas depois que você chega à administração futura, fica muito mais fácil do que você ter um com 300 cargos para administrar, né? Então, mas nunca uma empresa de 300 cargos vai se enquadrar dentro de um modelo desse, sabe? O modelo desse, normalmente, são empresas enxutas que têm poucos cargos, na verdade, tá? Tá. Senão não funciona. Vamos lá. Aqui, deixa eu lembrar. Aqui é um exemplo. A Rei eu quis trazer. A Rei tinha um sistema que eles chamavam de. Como é que chama? Agora me escapou o nome, daqui a pouco eu lembro. Mas era um sistema por graus determinados. Então, além de você ter um perfil de um cargo, eu exemplifiquei aqui, você tinha alguns cargos benchmark, tá? Então, na verdade, quando você ia encaixar um cargo aqui dentro, você, na verdade, você tinha aqui você comparava um cargo. Eu estou criando um cargo agora, e eu vou pegar esse cargo e eu vou comparar com cargos típicos de cada uma dessas classes, que tem uma definição, e eu usando o processo, um job matching do cargo com os requisitos do cargo, eu conseguia fazer o encadamento de um cargo novo, né? Então, uma vez definida esta tabela, ficava relativamente simples de eu encaixar um cargo, né? A diferença deste modelo para os modelos anteriores que a gente viu é que aqui eu tenho também cargos típicos, tá? Que facilitam para mim que eu possa fazer o enquadramento. E no caso desse sistema, ele fazia a engenharia reversa. Então, a partir daqui, ele conseguia gerar a avaliação do cargo no método Rei, tá? E aí, eu propus para vocês que vocês fizessem o ranqueamento dessa empresa. Eu sempre uso hotelaria porque é um negócio bastante simples, que todo mundo sabe o que é uma recepcionista, o que é um cozinheiro, então a coisa fica um pouco mais fácil do que eu pegar, sei lá, um modelo de uma indústria petroquímica ou farmacêutica, que tem cargos específicos que nem todo mundo conhece, tá? Então, eu passei para vocês um organograma e passei para vocês um resumo muito resumido mesmo de cada cargo, só para dar uma noção geral. Vocês fizeram um exercício? Pergunto-lhes. Eu comecei.
Já é Mas eu não já sei é se um avanço. Eu só não sei se ficou bom. Então, vamos lá, vamos discutir um pouco. Cadê aqui? Deixa eu abrir. Bem, esse aqui é um exemplo possível. Vocês vejam que eu continuo aqui com o meu organograma posicional, né? E eu quis trazer dessa forma exatamente para a gente discutir mesmo. Vocês estão enxergando, né, esse organograma? Não. Não? Está no cargo, descrição e informação. Espera aí que eu acho que eu vou ter que compartilhar, então. Deixa eu ver aqui. Deixa eu parar de compartilhar. E agora eu vou compartilhar. Apareceu aí para vocês? Apareceu. Tá. Então, vejam. Esse é um exemplo, é aquilo que eu falo com vocês desde o começo. Quer dizer, a administração é a ciência do bom senso. Tá? Então, esse é uma possibilidade. Não quer dizer que ela é perfeita, não quer dizer se você fez um pouco diferente, está tudo errado. É claro que se você botou o cozinheiro mais alto que o supervisor de A e B, aí acho que tem alguma coisa errada, né? Mas vamos dar uma olhada aqui, vejam. Claramente eu usei aqui escalonamento, tá? Então, obviamente, a gerência está em primeiro lugar. No segundo, na segunda faixa, veja, o que eu botei aqui? Eu botei os cargos relacionados a negócio. Aqueles cargos que têm, dentro de um hotel, a responsabilidade não só por trazer o resultado para o negócio, como também trazer como é que eu diria? A satisfação do cliente para o negócio, né? Então, você pega aqui, esse supervisor recepção, ele é responsável por grande parte do relacionamento com o cliente, né? Veja que embaixo dele está a recepcionista, embaixo dele está o mensageiro, embaixo dele está o motorista. Então, muito das necessidades do dia a dia de um cliente no hotel, ele vai estar tratando nessa área aqui, e quem cuida dessa área é esse supervisor. Então, é uma função extremamente crítica e importante para o sucesso do negócio. Uma outra área é essa supervisão de A e B, que é exatamente alimentos e bebidas, né? Então, o serviço de quarto, em termos de alimentação que ele pediu, é que vai estar suprindo. O restaurante, o café da manhã é esse que vai estar suprindo. Então, o bar também está aí dentro, vai estar suprindo. Então, ele tem uma relação também bastante grande com essa área de supervisão. E o gestor de contas, que é responsável pelas vendas do negócio, as propostas de parceria com as grandes empresas, que mais? As propostas de eventos. Então, essas três, por isso que eu botei essas três áreas aí no primeiro nível. No segundo nível, eu botei o quê? A supervisão da governança, que não podemos dizer que seja menos importante, é importante, porque a governança que vai cuidar dos quartos, tá? Da limpeza, da higiene e tudo mais referente aos quartos e os andares, a toda a parte que você vai pedir para passar uma camisa, lavar uma roupa, também vai estar aqui dentro. Então, tem uma relação também com o cliente, uma relação importante, mas não é tão crítica como as demais, tá? E, num nível bem sênior, eu estou colocando a questão do controller e a questão dos recursos humanos, tá? Recursos humanos é tão importante
quanto o controller no hotel. Por quê? Porque no hotel você tem um turnover muito alto, porque o hotel paga muito mal mesmo, né? E ele, por outro lado, é uma mão de obra que você forma de uma forma muito rápida, sabe? Uma camareira, um treinamento de um dia, o profissional está pronto para trabalhar. Então, não tem por que você pagar mais caro se você tem essa facilidade de mão de obra. Então, os recursos humanos passa a ser uma área vital do negócio, porque ele está principalmente na questão de recrutamento, seleção e treinamento, né? E o controle, porque ele cuida de toda a área administrativa, vamos dizer assim, do hotel está embaixo desse controller, tá? Depois, logo embaixo, ficaram esses cargos. Por que ficaram esses cargos? São os cargos de nível superior, segundo a classificação que eu fiz lá para vocês. Então, todos os cargos de nível superior estão aqui neste nível, né? No caso aqui, eu fechei os olhos porque botei o analista de sistemas junto com o contábil aqui. Por que eu botei? Porque o hotel não tem grandes desafios em termos de sistema, né? O sistema é um sistema comprado de terceiros, é mais para tirar dúvida, para trocar um Hi-Fi que não funciona, coisas bem simples. No nível de baixo, então, agora eu tenho os cargos, eu botei os cargos no quê? De nível médio, mais experientes, que é recepcionista, cozinheiro, que é uma função extremamente crítica, o tesoureiro e o auxiliar de departamento pessoal, né? No nível 6, eu botei o quê? O líder de andar, que é o quê? É uma pessoa que eu superviso, a governança cuida do hotel como um todo, 10 andares. Em cada andar tem um líder de andar que é responsável por administrar todas as necessidades daquele andar especificamente, tá? E aqui o garçom e o barman nesse mesmo nível, e o comprador também, que é um comprador simples, né? Comprador de papel higiênico, de equipamento de limpeza, esse tipo de coisa, né? Porque, por exemplo, as compras de supervisão, as compras de produtos para café da manhã, tal, elas são feitas diretamente pela área de A e B, e toda a parte de rouparia, de reforma de quartos, tal, é cuidado pela governança, né? E aqui, manobrista auxiliar de cozinha, né? E aqui embaixo as funções mais simples que tem lá dentro, que é a camareira e auxiliar de lavanderia. Então, é isso aí, gente. Agora, o que eu queria? Nós temos, para exercitar um pouco, a gente tem um tempinho, o que vocês mudariam, que vocês discordam do que está aí? Uma pergunta: se fosse um restaurante mais chique, tipo 5 estrelas ou 4 estrelas, esse cozinheiro seria mais elevado, certo? Esse cozinheiro seria mais elevado. E teria muito mais gente dentro desse restaurante, dentro dessa equipe, inclusive, tá? Tá, não, ok. É porque eu vi. É que você colocou aqui o cozinheiro com médio e 3 anos, por isso que você colocou ele mais baixo, né? Porque aqui o que eu imaginei aqui olhando todas as funções, é um hotel assim, um hotel pequeno, vamos dizer assim, né? Um hotel pequeno mesmo, né? Tá. Porque um hotel de médio para grande tem uma estrutura muito mais complexa, né? E essa estrutura aí que você comentou seria muito, muito diferente. E normalmente esse cozinheiro é um cargo muito delicado, né? É um cargo que vai ter formação em nível superior hoje em dia, vai ter grife, né? E assim por diante. É um cargo muito colado lá na supervisão, né? E na visão de hotelaria, é um cargo, esse cargo de cozinheiro, ele é muito maior do que o cargo de nutrição que existe aí dentro, nos hotéis normalmente, né?
Mas nutrição não tem quase que valor nenhum aí dentro dessa estrutura, né? Então, normalmente você tem um cozinheiro-chefe, você tem cozinheiros e você tem os auxiliares de cozinha, e depois você tem, não lembro mais o termo, mas você tem também o pessoal responsável por lavar a bagunça toda, né? É Então verdade. você tem um nível que é lavar panela e coisas mais delicadas, e outro nível que é lavar prato e porcariada. Então, e tem os auxiliares, que a missão deles é só ficar cortando cenoura, cebola e coisas do gênero, né? Uhum. Então, mas esse aí foi imaginado assim um hotel mais simples, né? Tá. Não complicar. Um hotel, um hotel grande, assim, você vai ter aí de 150, 200 funcionários, mais ou menos, no total. E quando você falou aqui dessa parte de analista de sistemas, você não pensa numa pessoa que tenha que ter um apoio de um sistema de reservas online, né? Existe, só que normalmente assim, toda essa parte de sistemas de hotelaria são bem específicos, normalmente são contratados de terceiros, né? Por isso que ele não é tão importante. Por isso que ele não é tão importante, porque ele vai ter que resolver pequenos problemas, né? Coisas Entendi. simples. Porque quando for alguma coisa um pouco mais complexa, é o próprio suporte do dono da ferramenta que vai resolver o problema, né? Assim como não só na parte de reserva, mas aqui também na parte de supervisão, que é onde você faz o faturamento e tudo mais, né? Também são sistemas específicos. Raramente um hotel tem um sistema só dele. Normalmente se usa sistemas de mercado, né? E que não vale a pena. Então, o papel desse analista é mais para um suporte de alguém que precisa de alguma ajuda aí. E na parte de quarto, é mais quando dá algum problema na televisão, no Wi-Fi, alguma coisa assim, né? Cara que não consegue se conectar com o Wi-Fi, pede ajuda, mas são coisas mais simples, não, não tem nada não tem que fazer grandes desenvolvimentos, nada muito complexo, não. Ah, então tá bom. Eram essas minhas dúvidas. Um comentário que eu faria para vocês, aqui eu botei só um nível em cada um, mas vocês vão ver de uma forma muito clara quando a gente chegar no sistema REI, que normalmente entre chefe e subordinado a gente sempre deve ter 2 níveis Dois de grades. tá? Nunca você vai ver dessa forma como está aqui, que é só para exemplo, né? Mas na prática, quer dizer, se essa gerência aqui está no nível que seja 1, esse segundo escalão deveria estar no nível 3, que é para dar o gap, né? Porque normalmente uma faixa ela tem um 30% de intervalo entre o mínimo e o máximo. Você diz, falando em 2 faixas, eu estou falando mais ou menos uma diferenciação de até 70% de faixa, né? Se eu deixo dessa forma aqui, quer dizer, eu estaria ficando com uma remuneração muito próxima entre o chefe e o subordinado. Por isso que a gente trabalha com 2 faixas, tá? Então, é o único comentário que eu faria. Mais algum comentário, gente? Mais alguém aí que está aí, tem mais algum questionamento? Pô, fala assim, pô, você tá tudo errado aí, não é assim. Pô, podem falar. Vamos lá, gente. Eu quero discussão. E aí, gente? Eu acho que assim, não é que tá tudo errado, mas quando a gente tem que olhar mesmo, né? Como você falou no início, olhar todo o contexto, né? Qual é o porte da empresa, que nem um exemplo, né? Um cozinheiro de um hotel, sei lá, os melhores hotéis do mundo. Um cozinheiro pode ganhar mais que um gerente do hotel, né? Por essa formação. Acho que é olhar mesmo o contexto. Então, dentro do exemplo que você colocou, tá ok.
A gente ter, né, os cargos nesses níveis, né? Né? Não é muito usual isso que você colocou, tá? Então, pode, mas é mais pontualmente, né? Uhum. Então, eu fiz projetos, eu fiz, por exemplo, toda a rede Blue Tree Towers, eu fiz projeto de iluminação deles. Uhum. E tive alguns envolvimentos com algumas redes grandes aí, estou esquecendo o nome agora, estou ruim de cabeça hoje. É muito difícil, são salários altos, então bem mais próximos desse nível, que na verdade não é uma supervisão no hotel grande, é uma gerência, estão bem mais próximos, mas não chegam a ganhar mais, sabe? Uhum. Gerência de hotel é uma coisa muito relevante, porque assim, hotel paga mal, tá, gente? Essa é a premissa 1. Hotel, por geral, se alguém quer encostar o burro em hotel, não vai encostar. Alguns cargos pontuais, gerente ganha muito bem, né? Um gerente de hotel, deixa eu trazer para hoje, já faz uns 3 anos que eu mexi com isso, um gerente de hotel pode estar numa faixa de 15 a 20 mil reais, que para o hotel é um belo salário. Tá? Essas gerências aqui, conforme o hotel, podem ser bem críticas. Você pega uma área, uma gerência de governança, num hotel aí de 300 quartos, é uma coisa bem complexa e de muita responsabilidade, né? Uhum. Agora, o cozinheiro, normalmente, é um cozinheiro bastante especializado, tá? Uhum. Tem um nível de iluminação grande, porque tem grife e tudo mais, porém o que acontece assim, quando é um cara muito assim como você está falando, ele não é funcionário. Ele não é, ele está fora dessa estrutura. Por exemplo, puxa vida, tem um hotel internacional, tô querendo lembrar o nome, não estou esquecendo, é um dos mais conhecidos aí. Fica lá no Morumbi. E no fim ali da Berrini, tem 2 de internacionais. E, por exemplo, ele tem normalmente esses O Hilton? hotéis, o Hilton, exatamente. Obrigado. De nada. O Hilton, ele tem mais de um hotel, né? Mais de um restaurante. Nesses grandes hotéis, é típico você ter 2, 3 restaurantes, pelo menos, né? E um deles que é muito conhecido, muito badalado lá, é um hotel de comidas, é o restaurante de comida japonesa, né? Que quem assina lá é um cara muito conhecido aí no mercado, né? Mas aí no caso, o hotel terceirizou esse restaurante com ele. Entende? Então, quem está lá na cabeça é o dono do restaurante, né? Então ele tem uma parceria lá, tem uma relação comercial com o hotel. Provavelmente o hotel fica com alguma parte do faturamento dele, sei lá qual é a negociação, né? Não vai acontecer, é muito raro acontecer essa situação que você falou. Que tem alguns setores que acontecem, sim. Eu trabalhei já na área de propaganda. Em propaganda é muito comum diretor de arte ganhar mais que o presidente da empresa, sabe? Eu trabalhei na J. Walter Thompson e ali tinha essa situação. Os diretores de arte ganhavam mais que o presidente da empresa. Por quê? Porque o diretor de arte tinha algumas contas que acompanhavam ele. Então, se ele saía da Thompson e ia para a Denison, ele levava junto todas essas contas, sabe? Então, é muito comum. Então, tem alguns setores realmente que você pode ter um cara que... você quer ver outro? Não vou dizer que ganha mais que o presidente. Mas, por exemplo, um diretor de desenvolvimento de veículos numa indústria automobilística, numa Volkswagen, numa BMW, um negócio assim. É um cara
que vai ter um salário estratosférico, né? Então, tem alguns setores que pode existir essa situação. E é uma situação muito desastrosa, né, para nós, administradores de salário. Como é que eu vou arrumar essa situação, né? Às vezes é melhor nem arrumar. Você quebra. Eu fiz, uns anos atrás, o projeto de uma indústria, de uma empresa de propaganda, né, tudo. E ali, por exemplo, como era uma agência de propaganda menor, era desse grupo África aí, que é um grupo muito grande, mas como era uma agência menor, muito focada em live marketing, né? Então, os diretores de arte lá se encaixavam dentro da estrutura, se encaixaram dentro da estrutura, não teve maiores problemas, não. Mas, por exemplo, se eu fosse para outras empresas do grupo, já não dava, sabe? Porque ali você já tinha aqueles diretores de arte que já ganharam esse reconhecimento internacional, ganharam os prêmios internacionais. Tinha diretor de arte que ganhava 3 milhões de reais por mês, sabe? Então, e o meu lá ganhava seus 20 mil por mês. Então, como é que você vai montar um sistema de remuneração onde, em tese, o mesmo cargo, tem gente ganhando 20 e tem gente ganhando 3 milhões, né? Então é muito complicado para a gente. São cargos assim que você tem que tirar fora. Falar, isso daí está fora do meu plano de cargos, e o presidente que administra negocia direto e paga quanto quiser. O problema é dele, o bolso é dele, né? Então, se a empresa tiver taxa, paga a grife. Se taxa, tudo bem. Então, talvez por isso, essa questão da hotelaria do restaurante, e o restaurante é muito importante o restaurante é muito importante para o hotel, né? Porque o restaurante traz muita gente de fora para dentro do hotel, que pode gerar negócios internos, né? Quer dizer, você tem sei lá, como a gente falou do Hilton, do restaurante japonês. Então, vai ter muito executivo aí que gosta de comida japonesa e vai comer lá. E no que comer lá vai gostar, e aí ele precisa fazer um evento, por que não fazer no Hilton, né? Então o restaurante é um negócio com uma alta criticidade. E talvez o modelo que eles chegaram foi esse modelo de terceirizar, em vez de quebrar a estrutura interna, né? Então, mas você tem vários setores que você vai encontrar algumas situações desse tipo. Só que aí é melhor realmente você deixar a coisa um pouco de fora, do que tentar trazer dentro de um plano de cargo salário, porque aí realmente não vai caber, né? Hoje, em muitas áreas, em muitas empresas aí de TI, você tem essa situação, né? Se você for no Google, você for numa Microsoft, você vai achar salários estratosféricos. Embora, numa Microsoft, por exemplo, acho muito difícil alguém ganhar mais que o presidente da Microsoft, né? Que é o como é que ele chama? Não é do Egito, é o indiano, né? O salário dele é de alguns, acho que milhões de dólares, né? Eu vi numa revista, o tamanho do compensation dele é uma coisa de louco, né? Então, mas é importante, e aí eu sugiro para vocês tentarem pegar esse caso mais simples que a gente está conversando aqui, do escalonamento, e tentar aplicar esse escalonamento na tua empresa, se é que ela não tem alguma coisa, né? E se ela tem outro sistema, já usa Array, tenta esquecer 1 minuto Array, tentar fazer pelo método de escalonamento, fazendo comparação entre os cargos, e veja onde você vai chegar, sabe? Porque uma coisa importante comentar com vocês, e vamos fechar aí. Uma coisa, mesmo nos sistemas quantitativos,
mais sofisticados, como seria o caso do próprio sistema Rei, não se esqueça que você está jogando os fatores lá dentro, também você lá também vai cometer erros, entendeu? Quer dizer, a chance de você cometer erro avaliando num sistema Rei é mais difícil do que a gente errar aqui num sistema de escalonamento, que você não tem nenhum controle de qualidade. No sistema Rei, você tem o perfil do cargo, que te ajuda a te dar um indicador se você fez uma avaliação bem feita ou mal feita, né? E assim como outros conceitos, como o FED e outros critérios que a gente usa que te dão uma certa dimensão, né? Se você vê uns números muito estranhos, você sabe que você está avaliando, a tua avaliação está errada, né? Então, mas também você comete erros nos métodos quantitativos. Mas você tem mais critérios, você vai trabalhar dentro de uma forma com chance menor de cometer grandes erros, tá? Então, basicamente é isso. Mais alguma pergunta, gente? Não. Sobre a aula de hoje, trouxe alguma novidade? Vocês já conheciam tudo isso? É isso mesmo? Nenhum comentário? Já mas eu gostei da aula. Deu para dar uma relembrada. Tá bom, então, gente. Tá bom. Então, até semana que vem. Semana que vem a gente vai ver o sistema de pontos, tá? Opa! Opa! Finalmente. Essa parte é boa. E de pontos a gente pega o trampolim e pula para o sistema Rei, tá? Tá bom. Talvez eu estou pensando em introduzir duas aulas do sistema Rei, sendo a primeira aula mais uma aula conceitual e talvez uma segunda aula, uma aula de oficina, na verdade, né? Já que vocês não trabalham em casa mesmo, então vamos trazer vocês para trabalhar aqui. Então, a segunda aula é um estudo de caso e vocês teriam que tentar fazer a avaliação e daí tirar as dúvidas. Porque eu acho que essa parte de avaliação é muito importante, é o coração do sistema, né? Se você fizer tudo errado aqui, o sistema vai estar tudo errado, né? É uma frase em sistemas que a gente fala que é aquela história. Em inglês é garbage in, garbage out, né? Então, assim, quer dizer, se você entrou com o processo errado, vai sair tudo errado do outro lado, né? Então eu estou pensando seriamente, se o grupo concordar, por mim não vejo problema não, tá? Eu acho Tá que bom, perfeito. vale a pena, tá? Tá bom, gente. Ok. Boa noite, um abraço a todos, bom retorno para todos e um grande 2021 aí, chegando a vacina, que todo mundo esteja de boa aí, tá? Um abraço. Tá bom. Tchau. Abraço. Um abraço. Tchau, tchau.